neste tópico, nós vamos ver o deflator do PIB versus o índice de preços ao consumidor. No capítulo anterior, examinamos outra medida do nível geral de preços na economia, o deflator do PIB. O deflator do PIB é a razão entre o PIB nominal e o PIB real. Como o PIB nominal é a produção corrente, avaliada a preços correntes, aquilo que a gente já viu no capítulo 23, e se você tiver dúvidas, você pode assistir a aula, a videoaula do capítulo 23, em que mostra essa questão. Então veja, como o PIB nominal é a produção corrente avaliada a preços correntes, e o PIB real é a produção corrente avaliada a preços do ano base, o deflator do PIB reflete, portanto, o nível de preços corrente, em relação ao nível de preços do ano base. Os economistas e formuladores de políticas monitoram tanto o deflator do PIB quanto o índice de preços ao consumidor para avaliar a velocidade de crescimento dos preços. Geralmente essas duas estatísticas contam a mesma história. Mas existem duas diferenças importantes que podem fazer com que elas divirjam. A primeira diferença é que o deflator do PIB reflete os preços de todos os bens e serviços produzidos internamente, enquanto o índice de preços ao consumidor reflete os preços de todos os bens e serviços comprados pelos consumidores. Então, enquanto um reflete apenas os preços dos bens produzidos nacionalmente, o índice de preços ele captura inclusive o preço dos bens e dos serviços que nós consumidores compramos, por exemplo, do exterior. Então, você resolveu comprar um livro na Amazon.com em dólar. Então, o índice de preços ao consumidor vai refletir essa variação. Ou se você quer comprar um determinado item doméstico importado, então o índice de preços ao consumidor ele captura justamente essa variação de preço, mesmo que se trate de um produto importado. Já o deflator do PIB não, ele vai capturar aquilo que é produzido na geografia do país. Lembrando lá que a gente cita no capítulo 23 qual é a diferença entre o produto interno bruto e o produto nacional bruto, por exemplo. Então, por exemplo, suponha que o preço de um avião produzido pela Boeing e vendido à Força Aérea aumente. Embora o avião faça parte do PIB, não faz parte da cesta de bens e serviços comprados por um consumidor típico. Assim, o aumento de preços aparece no deflator do PIB, mas não no índice de preços ao consumidor. Então, há itens que claramente existem na economia, mas não fazem parte do índice de preços ao consumidor, mas faz parte, portanto, do deflator do PIB. Esse é um exemplo. Agora, vejamos outro exemplo. Como outro exemplo, suponha que a Volvo aumente os preços de seus carros. Como os Volvos são fabricados na Suécia, o carro não faz parte do PIB norte-americano. Mas os consumidores dos Estados Unidos compram Volvos e, por isso, o carro faz parte da cesta de bens dos consumidores típicos. Com isso, um aumento no preço de um bem importado, como um carro Volvo, aparece no índice de preços ao consumidor, mas não aparece no deflator do PIB. Então, essa aí é uma diferença que é preciso ter entre deflator do PIB e índice de preços ao consumidor. A primeira diferença entre o índice de preços ao consumidor e o deflator do PIB é especialmente importante quando aumenta o preço do petróleo. Embora os Estados Unidos produzam certa quantidade de petróleo, grande parte do que é consumido no país é importada do Oriente Médio. Com isso, o petróleo e seus derivados, como a gasolina e o óleo combustível utilizado para aquecimento, têm uma participação maior nas despesas do consumidor que no PIB. Quando o preço do petróleo aumenta,
o índice de preços ao consumidor também aumenta muito mais que o deflator do PIB. A segunda e mais sutil diferença entre o deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor diz respeito a como os diversos preços são ponderados para que resultem em um só número referente ao nível geral de preços. Então veja, a segunda e mais sutil diferença entre o deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor diz respeito a como os diversos preços são ponderados para que resultem em um só número referente ao nível geral de preços. Então, o índice de preços ao consumidor compara o preço de uma cesta fixa de bens e serviços com o preço da mesma cesta no ano base. O Bureau lá estatístico dos Estados Unidos muda apenas ocasionalmente a composição da cesta de bens. Por sua vez, o deflator do PIB compara o preço dos bens e serviços produzidos correntemente com o preço dos mesmos bens e serviços no ano base. Assim sendo, o grupo de bens e serviços usados para calcular o deflator do PIB muda automaticamente ao longo do tempo. Essa diferença não é importante quando todos os preços mudam proporcionalmente. Entretanto, se os preços de diferentes bens e serviços estiverem mudando em ritmos diferentes, a forma como os preços são ponderados influenciará a taxa de inflação. Ok? Então vamos lá. A figura 2 mostra a taxa de inflação medida tanto pelo deflator do PIB quanto pelo índice de preços ao consumidor para cada ano desde 1965. Como podemos ver, as duas medidas às vezes divergem. Quando isso acontece, é possível olhar por trás dos números e explicar a divergência com as duas diferenças que acabamos de abordar. Por exemplo, em 1979 e 1980, a taxa de inflação do IPC disparou mais que o deflator do PIB, em grande parte porque o preço do petróleo mais que duplicou durante esse período. Então veja, a taxa de inflação do IPC ficou maior que o deflator, por causa de um bem que explodiu o seu preço, mas que tem um peso importante na cesta de consumo dos norte-americanos. Contudo, a divergência entre as duas taxas é a exceção e não a regra. No final da década de 70, tanto o deflator do PIB quanto o índice de preços ao consumidor mostram taxas de inflação elevadas. No final da década de 80, 90 e início da década de 2000, ambas as medidas mostram taxas de inflação baixa. Então aqui veja, figura 2, duas medidas de inflação. Então aqui está o IPC e de azul aqui o deflator do PIB. Veja que eles estão sempre muito próximos, mostrando que há um comportamento muito similar com algumas exceções, né? Igual aqui veja que o IPC está maior que o deflator, né? Então a figura mostra a taxa de inflação, a variação percentual medida pelo deflator e pelo índice de preço ao consumidor usando dados anuais desde 1965. Observe que as duas medidas se movimentam em geral, elas vão se movimentando juntas aqui, claro, poucas diferenças. Agora note sempre que aqui é uma situação, né, em que o IPC está mais baixo que o deflator, mas veja que há um comportamento similar aí. Então, duas formas de medir a inflação, de medir a taxa de inflação, de revelar a variação percentual no nível de preço, que vão chegar a resultados muito similares, mas olhando dinâmicas diferentes, conforme a gente pontuou aí nos parágrafos anteriores. Ok? Bem, vamos agora ao tópico